Divertidamente é um exemplo de como as emoções podem ser exploradas de forma profunda e criativa. Nele, cada sentimento da protagonista é personificado, e o mais interessante é que esses sentimentos não são apenas reações, eles dirigem as ações de Riley e a ajudam a construir a sua história. E isso pode ser aplicado na sua escrita, fazendo com que sentimentos deem movimento à sua história. Fica aqui comigo e vamos ver como fazer isso. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Divertidamente foi um sucesso de público, mas mais que uma animação sobre sentimentos, podemos aprender com ele como transformar sentimentos e pensamentos em ferramentas poderosas para criar personagens complexos e histórias mais emocionantes. É importante entender que sentimentos dão profundidade aos personagens. Um personagem que só age sem sentir ou pensar parece plano e artificial. Já um personagem que lida com medos, desejos, dúvidas e conflitos internos se torna real e cativante. Além disso, sentimentos e pensamentos conectam o leitor à história. Quando mostramos o que o personagem está sentindo e pensando, o leitor se identifica e se envolve emocionalmente. E por último, eles impulsionam a trama. Muitas vezes são as decisões tomadas com base em sentimentos e em pensamentos que levam a reviravoltas e clímax emocionantes. Então, como você pode explorar tudo isso na sua história? Vamos ver algumas dicas práticas. Começando com uma técnica inspirada diretamente em Divertidamente: personificar as emoções. No filme, cada sentimento de Riley é representado por um personagem com personalidade própria, e você pode fazer algo parecido na sua escrita, mesmo que de forma mais sutil. Por exemplo, imagine que o seu protagonista está enfrentando uma decisão difícil. Em vez de apenas descrever que ele está confuso, você pode criar vozes internas que representam as suas emoções. Uma voz pode ser a ansiedade, dizendo: "E se você falhar? Todo mundo vai rir de você." E ela pode estar conversando com a coragem, que vai responder algo como: "Mas e se der certo, você vai se orgulhar de ter tentado." Essa técnica não só torna os sentimentos mais visíveis, mas também cria conflitos internos que deixam o personagem mais interessante e empático. Experimente dar vida às emoções dos seus personagens. Quais vozes eles ouvem em momentos de tensão e como essas vozes influenciam nas suas decisões. Além dessa dica, podemos juntar essa questão dos sentimentos junto com uma regra importantíssima da escrita: mostre, não conte. Em vez de escrever "Maria estava triste", mostre o que a tristeza faz com a Maria. Algo como: Maria olhou para o chão, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Suas mãos tremiam e ela precisou respirar fundo para segurar as lágrimas que insistiam em escapar. Ao mostrar os detalhes físicos e as ações da personagem, você permite que o leitor sinta a tristeza em vez de apenas ler sobre ela. E você ainda pode incluir os pensamentos. O que a Maria está pensando enquanto sente essa tristeza? Ela está relembrando algo que aconteceu, questionando as suas escolhas. Esses detalhes internos dão ainda mais profundidade à cena, ou seja, descrevendo tudo direitinho e não apenas falando.
Então, da próxima vez que for escrever sobre sentimentos, pergunte-se: como eu posso mostrar isso em vez de apenas contar? E já que estamos falando de mostrar sentimentos, aproveita e mostra o teu pelo canal e curte o vídeo e se inscreve aqui na Tellers. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo sobre escrita e recebe vídeos toda semana para melhorar sua carreira de escritor. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. Mas outra dica poderosa é usar conflitos emocionais para mover a história. Em Divertidamente, o conflito entre a alegria e a tristeza é o que impulsiona a trama, e na sua história você pode fazer o mesmo. Por exemplo, imagine um personagem que precisa tomar uma decisão importante. De um lado, ele sente medo de fracassar, do outro, ele tem desejo de alcançar um sonho. Esse conflito interno pode gerar tensão e levar a escolhas que mudam o rumo da história a todo momento. Você pode até pensar em um personagem que luta contra a raiva. Ele pode estar tentando se controlar, mas em um momento crucial a raiva toma conta dele e ele faz algo que se arrepende depois. Esses conflitos emocionais tornam as personagens ainda mais complexas e criam pontos de virada na trama. Então, sempre se pergunte coisas como quais conflitos emocionais os seus personagens estão enfrentando e como esses conflitos podem mudar a história de alguma forma. Mas tenha em mente que toda história deve ser uma jornada emocional também. No começo da história, seu personagem pode ser dominado por um sentimento, como o medo ou a raiva, mas ao longo da trama, ele aprende a lidar com essas emoções. Em Divertidamente, Riley aprende que a tristeza é tão importante quanto a alegria. E o seu personagem, o que ele vai aprender sobre si mesmo? Qual a transformação que vai acontecer com ele? É basicamente como usar a jornada do herói dentro dos sentimentos do seu personagem. Mostre essa transformação de forma gradual e orgânica. Por exemplo, um personagem que começa a história com medo de se expor pode aos poucos ganhar confiança e enfrentar os seus temores e acabar dando uma palestra no final do livro. Ou um personagem cheio de raiva pode aprender a perdoar e encontrar a paz. Essa jornada emocional é o que deixa o leitor emocionado e conectado com a história. Se questione como seus personagens vão mudar emocionalmente do começo ao fim da história e desenvolva essa trajetória. E já que eu falei tanto sobre conflitos internos que são expostos, também podemos trabalhar criando momentos de introspecção. Esses são os momentos em que o personagem para refletir sobre o que está sentindo e pensando. Por exemplo, após um evento importante, o seu protagonista pode se isolar e pensar sobre o que está acontecendo, o que ele aprendeu com aquilo, como ele se sente em relação às suas escolhas. Esses momentos não só aprofundam o desenvolvimento do personagem, mas também dão ao leitor uma pausa para processar todos os eventos da trama. Mas cuidado, não exagere nessa introspecção. Ela deve ser usada para momentos chaves, para não tornar a narrativa lenta ou repetitiva. A introspecção deve ser usada para levar a história adiante e não para ela ficar parada. Mas saindo de dentro de si, outra forma de trabalhar sentimentos e emoções é utilizando símbolos e metáforas. Em Divertidamente, as memórias são representadas por esferas coloridas e cada cor simboliza uma emoção. Na sua escrita, você pode fazer algo bem parecido com isso. Por exemplo, um personagem que está passando por um momento de tristeza pode olhar para uma árvore seca no inverno, simbolizando uma sensação de vazio que ele está sentindo. Ou um personagem que está se sentindo livre pode correr em um campo aberto com o vento batendo no seu rosto. Eu sei que essas cenas são meio clichês, mas elas até funcionam. Esses recursos visuais e simbólicos ajudam a transmitir emoções de forma mais poética e impactante, que alguém se reconhece quando lê. Quem nunca viu uma cena triste em um dia chuvoso, ou uma cena alegre e esperançosa em um nascer de sol? A ideia é mais ou menos essa. Pode parecer clichê, mas se é clichê é porque funciona. Só cuidado para não usar em excesso. Por último, explore o subtexto emocional. O subtexto é o que está por trás das palavras e ações dos personagens. Por exemplo,
Um diálogo aparentemente comum pode esconder tensão, raiva ou amor não declarado. Um personagem que diz "estou bem" enquanto evita o contato visual pode estar escondendo uma dor profunda. E essa camada de significado emocional torna a história mais rica e convida o leitor a interpretar e se conectar com os personagens em um nível ainda mais profundo. Mas e aí, como que você utiliza os sentimentos na sua história? Costuma apenas citá-los ou os descreve, fazendo o seu leitor se imaginar e sentir tudo junto com o personagem? Já tinha pensado em utilizar as técnicas de Divertidamente como base criativa para trabalhar as emoções? Me conta tudo isso aqui nos comentários. E se quiser ver mais sobre mostrar e não contar, acesse esse vídeo aqui sobre o tema. Uma ótima escrita para ti, cheia de emoção, e até o próximo vídeo. Até mais!